Se eu pudesse te dar um conselho, seria: não leve as coisas para o lado pessoal, porque nada é pessoal. As pessoas, elas agem a partir das suas carências, das suas crenças, dos seus traumas, dos seus medos, das suas feridas, das suas experiências. Elas não agem a partir do que elas julgam que você merece. Elas agem a partir do que elas são. Na realidade, todos nós agimos a partir do que nós somos e não a partir do que o outro de fato mereça. Isso te dá mais empatia diante das situações, porque você percebe que nunca foi sobre você. O que o outro faz é só um reflexo dele mesmo, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E nem sempre tudo aquilo que nós damos, nós vamos receber de volta. Mas se nós dermos aquilo que nós somos, em algum momento a vida vai nos devolver aquilo que nós merecemos. Isso é um fato. A vida, ela é um grande fluxo, tudo está em movimento. Aquilo que você considera ser você é um grande movimento. Os teus pensamentos, as tuas emoções, os seus medos. Todos os dias, milhões de células do seu corpo morrem e milhões nascem de novo. Biologicamente, você nunca é a mesma pessoa que foi ontem. E emocionalmente também não, porque os teus pensamentos mudam, as tuas emoções mudam, o teu foco muda, o teu medo muda. E quando você leva as coisas para o lado pessoal, você deixa de perceber que a vida de fato é um grande movimento, é um grande fluxo e todos nós estamos evoluindo, errando e aprendendo, e você começa a se identificar com esse movimento. Então, ao invés de você perceber que existem pensamentos na sua cabeça dizendo que não vai dar certo aquela coisa que você quer, que existem pensamentos na sua cabeça dizendo que estão falando mal de você porque você é uma perdedora, ao invés de você perceber a existência desses pensamentos que são fluxo, que são movimento, você se identifica com esses pensamentos. Então, chega um pensamento dizendo: eu sou uma perdedora, as pessoas me criticam porque realmente eu acho que eu nunca dou conta de terminar uma coisa, eu acho que eu sou uma fracassada mesmo, e você se identifica, e você de fato acredita nisso, e se você acredita nisso, de fato é uma verdade para você, e se é uma verdade para você, vai consequentemente ser uma realidade na sua vida, porque é assim que a vida funciona. Ao invés de você perceber que a vida é um grande movimento, que as pessoas estão em constante evolução, estão em constante aprendizado e que elas não vão agir da maneira que você espera, porque elas não agem a partir do que você merece. Elas agem a partir do que elas querem, elas agem a partir do que elas são. Ao invés de você ter esta noção de que isso é uma verdade, você se frustra quando elas não agem da forma que você espera. Você se frustra quando elas fazem algo que você faria diferente. Você se frustra quando elas não dão o valor que você merecia. Mas porque elas não têm que nada, entende? As pessoas fazem aquilo que elas são. E esse é o ponto-chave da vida. E uma coisa que é muito importante a gente compreender é que ninguém te deve nada. Ninguém te deve respeito, ninguém te deve amor, ninguém te deve consideração, ninguém te deve fidelidade, ninguém te deve felicidade. Tudo que as pessoas fazem é uma escolha, não é uma obrigação. Elas não vão fazer as coisas porque acham que você merece. Elas fazem as coisas porque elas escolhem fazer. Elas fazem as coisas porque aquilo reflete o que elas são, o que elas carregam dentro delas. E o quanto antes você entender isso, o quanto antes você entender que você não tem controle sobre o outro, que você não tem controle sobre o mundo, mais leve vai ser a tua vida. Não importa o quantos anos da tua vida você se dedicou fazendo uma coisa, não importa quantos anos você se dedicou para fazer o outro feliz, o quanto você abriu mão de você, das tuas coisas para benefício do outro, não importa. Se você fez isso esperando um reconhecimento, esperando que o outro te devolvesse em troca, esperando que alguém te reconhecesse, que alguém te recompensasse, você agiu a partir da carência. E sim, talvez você se frustre, porque talvez o outro não corresponda às tuas expectativas, porque ele não precisa. Entende? Ele não precisa. E mesmo que, meu Deus, mas eu fiz muito, eu fiz por anos, ele tinha que fazer por mim, fulano tinha que me retribuir, era o mínimo. Não era. Não era. Porque tudo que as pessoas fazem são uma escolha, não é uma obrigação, não é porque acreditam que você merece ou não, é porque elas escolheram fazer. Simples assim. E você tem que saber viver a sua vida a partir disso, que talvez tudo aquilo que você está colocando energia
não te recompense, mas você faz. E por que você faz? Porque você faz não é esperando em troca. Você faz porque aquilo é o mais inevitável de você fazer, porque aquilo é você. Então você não ama o outro esperando que o outro te ame de volta. Você ama o outro porque você tem muito amor para dar. Você ama o outro porque para você é inevitável amar, mesmo sabendo que talvez aquela pessoa, talvez ela não mereça. Talvez a vida não recompense isso que eu fiz hoje. Talvez não. Tudo bem. E tá tudo bem, porque você não precisa de recompensa. Você faz porque aquilo é você, entende? E isso tira um grande peso da vida, porque você vai começar a fazer as coisas sem esperar em troca. Você vai começar a fazer as coisas porque você é aquela pessoa e você vai se sentir leve, porque você vai saber que você está agindo a partir do que você realmente é. E isso é libertador. Quando você faz as coisas sem esperar que as pessoas reconheçam, sem esperar que elas te devolvam, sem esperar que a vida em si te devolva. Só que ela vai devolver. Se você faz as coisas a partir do que você é, em algum momento você vai receber de volta. Só que se você faz as coisas esperando algo em troca, talvez de fato você não receba. Talvez as pessoas falem mal de você. Em algum momento elas vão falar. Talvez as pessoas desejem o teu mal. Talvez sim. Tudo bem. Talvez as pessoas dificultem para você. Talvez elas queiram que você fracasse. Talvez elas se esforcem para que você fracasse. Tá tudo bem, isso pode acontecer. As pessoas não vão gostar de você. As pessoas podem sim querer o seu mal. Entende? Entende isso? As pessoas podem querer o seu mal. Elas podem tentar dificultar a sua vida. Não tem nada de errado nisso. Compreende o que eu tô querendo dizer aqui? O que tem de errado é por que isso te dói. Por que te dói que elas tentem dificultar a tua vida? Por que te dói que elas não gostem de você? Por que te dói que elas queiram que você fracasse? Por que isso te incomoda? Se você sabe que tudo aquilo que sai volta em algum momento, tudo aquilo que sai é um grande reflexo nosso, então consequentemente vai voltar para nós, porque é assim que a vida funciona, por que você se importa com o que as pessoas acham, pensam ou fazem para você? É porque em algum nível seu você acredita naquilo, em algum nível seu você concorda com elas, em algum nível seu o teu ego tá machucado, tá ferido, porque você parcialmente se identifica com aquilo. E é esse o problema, entende? Não são as pessoas. Porque, cara, o mundo tem muita gente, as pessoas não vão gostar de você, todo mundo, entendeu? Você não vai agradar a todos. O homem mais perfeito da existência não agradou a todos. Inclusive, ele mais desagradou do que agradou. Então, assim, o quanto antes você entender que você não vai agradar e que sim, as pessoas vão querer o seu mal, talvez, quanto mais relevância você tiver, mais olhos te vendo, mais mal elas vão querer, mais pessoas vão, sei lá, de inveja, sei lá, o que se acreditar. Talvez sim, sabe? E tá tudo bem. As pessoas não estão erradas nisso. Elas não estão erradas em te odiarem. Elas não estão erradas em tentar dificultar a tua vida. Elas não estão erradas, elas estão apenas expressando o que elas são. E por que você quer mudar as pessoas? E é frustrante, você não vai mudar. Entende? Você não vai mudar as pessoas. Você só tem que entender o porquê que isso está te incomodando. Por que as pessoas querendo que te derrubar, por que as pessoas que falam mal de você, por que as pessoas que querem que você fracasse te incomodam tanto? Se isso é apenas um reflexo delas, se isso é apenas o que elas são. Não faz sentido. O único sentido que tem nisso tudo é porque você, de algum nível, acredita que elas estão certas. Em algum nível, você reconhece que o que elas estão fazendo tem uma parcela de verdade, tem uma parcela que você reconhece em si, porque senão não doeria. Porque senão você não se identificaria com aquilo e seria irrelevante. Então, o problema nunca é o outro. O problema nunca é o externo. É o teu olhar diante daquilo. É o teu olhar diante do outro. É o teu olhar diante daquela situação. Nunca o problema é o que as pessoas estão falando, mas o porquê que aquilo que elas estão falando está te doendo. Entende? Aonde aquela fala, onde aquela situação te dói. Qual ferida ela tá tocando. Entende? É esse o problema. E não os outros. Porque o mundo é muito grande. Você acha mesmo que você vai ser amada por todos e as pessoas vão te adorar e todos vão aclamar. Pelo amor de Deus, claro que não. Pelo amor de Deus. E Freud já dizia isso. Ele dizia: o que de você existe naquilo que você odeia? O que de você existe naquela situação que você detesta? Naquele lugar que você odeia? Naquelas pessoas que só te fazem mal? Porque tem alguma coisa ali que
você tá reconhecendo o teu. Tem um espelho, porque senão não te doeria. E eu digo isso com muita propriedade, porque assim como qualquer pessoa que já passou por uma situação ruim, eu também acreditava que o problema era a situação ruim que eu estava. Só que uma coisa que é interessante a gente compreender o quanto antes é que nada externo tem o poder de te ferir, a não ser que você o permita internamente. Bia, como assim? Vou te dar um exemplo. Os romanos, eles faziam os judeus carregarem as suas cargas por até 1 milha. Era uma lei imperial. Então, os soldados romanos davam as suas cargas para os judeus e eles eram obrigados a levarem as cargas deles por até 1 milha. E isso era obrigatório. E se a gente for olhar para pensar, é muito injusto. E eles detestavam isso, os judeus. Porque pensa só, os romanos já tratavam eles que nem lixo. Os romanos já cobravam um monte de impostos deles. E eles ainda eram obrigados a levar as cargas dos soldados por 1 milha. Era muito injusto. Então eles detestavam isso. Eles viam essa situação com muita repulsa, com muito ódio. Só que aí, o que acontece? Chegou Jesus e disse o quê? Quando te pedirem para andar 1 milha, vá 2. Por que além de carregar 1 milha sem reclamar as cargas dos soldados romanos, Jesus carregou 2 e ainda disse, quando te pedirem para andar 1, vá 2, sendo que era algo tão injusto, sendo que era uma situação tão cruel, sendo que era uma situação tão ruim, onde os judeus não eram bem vistos e tal. Por que Jesus fez isso? Porque simplesmente você não faz as coisas porque julga que o outro merece. Você faz as coisas como você é. Você age a partir do que você é. E não a partir do que você vai receber em troca, porque nesse caso Jesus não iria receber nada em troca, ele iria ser crucificado, inclusive. Mas você faz isso porque você é isso. E não porque você espera receber, e não porque você espera ser reconhecido, e não porque você acha que aquela pessoa merece. Não, você faz porque você é. Isso tanto coisas boas quanto coisas ruins. Quando você está diante de uma situação em que você quer devolver na mesma moeda, em que você quer ser tão ruim ou pior do que aquela pessoa foi porque você julga que ela merece, lembre-se sempre, aquilo que eu não gosto em ti, eu corrijo em mim. Porque se aquilo que você está vendo no outro tá te doendo, tá te ferindo, tá te incomodando, é porque de certa forma você reconheceu isso em você, mesmo que inconscientemente, e mesmo que você não consiga de fato falar externamente o que você reconheceu, da onde vem essa ferida, não importa. Algo foi reconhecido. Porque se você não tivesse nenhuma identificação com aquilo, nem faria cosquinha. Na verdade, você devolveria o bem. Na verdade, você devolveria amor. Porque você entenderia que, cara, isso aí que você tá dando, não tem como eu te devolver. Porque isso aqui não é meu, eu não tenho isso para te oferecer. Entende? Então, sempre que você estiver diante de uma situação em que você pense, eu vou devolver com ódio, aquela pessoa é terrível, ela merece. Lembra que, no fundo, essa pessoa está querendo te mostrar o que está de oculto para você. A vida, ela é um grande espelho querendo que a gente evolua. A vida é um grande espelho querendo que a gente cresça, querendo que as nossas sombras se iluminem. Não tem como existir luz se não existe sombra. Você precisa da sombra para reconhecer o que é luz. Então, sempre que você está diante de uma situação em que você está incomodada, em que você quer fazer o mal, em que aquilo te dói, em que aquilo te irrita, aquilo te estressa, aquilo te causa coisas piores, é porque a vida está querendo, de certa forma, te mostrar as tuas sombras. Não é nunca, repete comigo, tá? Não é nunca sobre o outro. Porque não existe o outro, tá? Então, sempre pensa nisso. Sempre. Todas as vezes que algo te estressar, algo sair dos trilhos, aquilo tipo, meu Deus, agora eu vou jogar tudo pro ar porque a minha vida acabou. Não, reconhece. Isso tá querendo te mostrar alguma coisa. Isso tá querendo te mostrar uma sombra que você tem, que precisa de luz. Só que você nunca vai conseguir parar esse ciclo se você não reconhecer essa sombra. Se você não reconhecer que no fundo você realmente tem medo de fracassar, sempre que alguém ficar te criticando, sempre que alguém fizer algo pra você, sempre que alguém comentar, sempre vai te doer, sempre você vai querer retrucar, sempre. Só que aí você tem que entender que o outro só tá espelhando aquilo que é teu. O outro só tá jogando luz naquilo que já existe em você. Então você tem que olhar para aquela situação e pensar: o que ele tá querendo me ensinar? Não ele em si, a pessoa, ela não tem essa consciência, é a vida, tá? O que essa situação tá querendo me ensinar? E se ela se repete muito, tipo, relacionamentos repetitivos, de que nada dá certo pra você, tipo, homens que não dão certo, ou dinheiro, enfim, tudo que se repete, um ciclo que tá sempre se repetindo, cara, você não tá dando luz pro problema. Você tá olhando o que é o externo, mas não é.
Como o Buda já dizia, quando você começa a entender que tudo é simplesmente uma criação da mente, você para de brigar com o mundo. Não porque você controla, e não porque tudo é uma mil maravilhas e que, eu vou criar agora uma Ferrari na minha cabeça. Não, isso é uma grande ilusão, a vida não funciona assim. Mas simplesmente porque você entende que a vida não tem o peso que ela tinha antes. As coisas, elas não carregam o mesmo significado que elas carregavam antes. Então, quando alguém te ofende, e você, no fundo, se ofende, é porque de fato, a vida está querendo te ensinar alguma coisa. Então, você não tem aquela vontade de retrucar. Você tem só a vontade de reconhecer o porquê aquilo te ofendeu, entende? O outro é só um reflexo de nós mesmos. Isso é um grande fato. Um reflexo que te incomode, tá? Não é porque alguém vai te criticar e fazer o mal que, o mal então é meu. Não, só se aquilo te doer, tá? Senão, se você, é indiferente, se alguém ficar te criticando e você tá, tudo bem, é porque você não reconhece, entendeu? Então, aquilo não existe mais em você porque você já deu luz à sombra. E eu queria muito trazer aqui um exercício de como lidar diante dessas situações ruins. Então, diante de uma situação em que você tá com raiva e você quer extravasar pro mundo, de uma situação em que você tá se sentindo frustrada, em que tem um pensamento negativo, em que você tá com ansiedade, em que você tá com medo, nessas situações que você faça esse exercício que tem me ajudado muito e eu queria muito compartilhar com vocês. Que a primeira coisa é você observar os teus pensamentos. Jamais tente controlar os teus pensamentos, porque é um esforço totalmente em vão, é um desperdício de energia. Você não vai controlar os teus pensamentos e você não vai tentar entender eles, você não vai mudar eles. Você vai simplesmente observar. Então, por exemplo, você tem um pensamento de, eu acho que eu não vou conseguir mesmo, sabe? Eu sou uma fracassada, tudo que eu faço tá errado, as pessoas estão certas e eu acho que eu não consigo, eu não sou capaz. Você não vai tentar controlar esse pensamento. Você não vai olhar pra ele e falar, não, quer saber? Eu atraio, eu sou maravilhosa e eu vou conseguir sim, porque vai ser em vão, entende? Você não vai mudar o essencial do pensamento, que é a emoção que ele tá carregando por trás. Então, o que você vai fazer? Você vai observar ele. Então, quando você tiver esse tipo de pensamento de, nossa, eu não vou conseguir, para um pouco e pensa, olha, tá tendo um pensamento aqui de que eu não vou conseguir. Interessante. Cara, eu faço muito isso. Eu faço isso o dia inteiro. Sem brincadeira, o dia inteiro. Inclusive quando eu tenho pensamento intrusivo. Às vezes eu tô andando na rua, né? Aí eu vejo umas roupas assim, aí eu fico, nossa, que roupa mais horrorosa. Aí antes eu ficava assim, meu Deus do céu, Beatriz, vai cuidar da tua vida, que você tem a ver com a vida das outras pessoas, que não sei o que, não sei o que lá. Aí agora eu só olho e penso, né? Nossa, pensamento interessante, né? Falando da roupa do alheio. Interessante, pensamento interessante. Eu não tô querendo controlar o pensamento. Eu só tô observando, nossa, pensamento interessante. Às vezes é um pensamento terrível, horrível, horroroso. Eu penso, pensamento interessante. Porque você não dá poder ao pensamento. Você só reconhece ele como um pensamento, que é o que ele é. Entende? Ele é apenas um pensamento. Outra coisa que você vai fazer, que eu faço muito também, quando você tá sentindo, aqui é mais de emoções, sabe? Então, sentindo raiva, sentindo ansiedade, sentindo vontade de chorar, o que você vai fazer? Por exemplo, eu tô sentindo muita raiva agora. Eu me coloco em terceira pessoa. Eu falo, nossa, olha aqui, a Beatriz tá sentindo raiva. A Beatriz está estressada. A Beatriz está achando que ela não dá conta de fazer tal coisa. Eu coloco na terceira pessoa porque isso muda totalmente a vibração. Porque eu parei de me identificar com ele. É como se eu estivesse me observando, sabe? Então eu sempre coloco na terceira pessoa. Além de observar os pensamentos, quando eu tenho uma emoção carregada junto ao pensamento, quando é uma coisa mais forte, eu me vejo na terceira pessoa. Pensamentos também pode fazer na terceira pessoa, tá? Mas é só exemplos aqui pra você usar. Então sempre que eu tô estressada, eu falo, olha, Beatriz tá sentindo estresse, a Beatriz tá sentindo raiva, a Beatriz tá querendo chorar porque disseram aquilo pra ela. Não tem o peso, não tem o mesmo peso. Quando você se coloca na terceira pessoa, perde o peso. O teu ego vai dissolvendo, porque o que alimenta o ego é resistência. E a outra coisa que você vai fazer é você vai sentir o teu corpo. Então você vai tentar parar de controlar, sabe? Parar de controlar a vida em si, mas principalmente parar de controlar o teu corpo. Então, se você acha que você vai chorar, sente que você vai chorar e não tenta lutar contra isso. Se você está se sentindo uma pessoa ansiosa, sente a ansiedade vinda e não tenta lutar contra isso. No fundo, você não precisa parar de se identificar com o teu eu, parar de se identificar com o teu ego, porque eu já disse isso em um outro vídeo, inclusive, que o ego não é teu inimigo, cara, ele é só uma construção necessária para a vida, para a existência humana, para que a gente tivesse uma história, uma identidade, para que tudo isso contribuísse para que nós caminhássemos para a nossa missão na Terra, entende? Só que o problema não é o ego em si.
Você não precisa não se identificar com ele totalmente, você só precisa ver a identificação acontecendo. E fazendo esse exercício que eu te falei, você vai notar a identificação acontecendo. Se você observa os teus pensamentos de fora, quem observa não é o personagem, é o observador. Então você já tá meio que de fora, entende? Isso não te impede de sentir, isso só te faz ser um observador delas. E isso faz com que elas percam a força que tem sobre você. Então você consegue passar por essas situações de uma maneira mais fácil do que se você se identificasse totalmente com elas, entende? E isso é uma coisa que eu faço que me ajuda muito. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que você não permita que o mundo te torne uma pessoa amarga, que você não permita que o mundo, que a dor do outro te torne uma pessoa ruim, que você não permita que o sofrimento te faça odiar a vida, porque a vida é maravilhosa, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o alto e baixo, ela é maravilhosa em si, e que você tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e você também consegue vencer ele. E eu não sei se vocês repararam, mas agora a gente tem um fundo dos vídeos. Gente, eu tô tão feliz com esse fundo, eu achei ele tão fofo, eu achei ele tão gracinha. Eu coloquei essa plantinha aqui no canto, a nossa plaquinha de 100 mil, que no último vídeo já tinha a plaquinha de 100 mil, mas agora ela tá na parede, ela tem um lugar próprio. E, gente, esses livros em cima, eu queria tanto colocar esses livros em cima. E aí o Léo fez esses negocinhos pra colocar do lado do livro. Ele que arrumou tudo aqui pra mim. E, gente, ficou perfeito. Eu amei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado do nosso novo fundo. Um beijo. Até o próximo vídeo.